Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Você que está ao vivo, você que daqui a pouco vai ver ou algum momento vai ver esse devocional. O tema de hoje é supere o seu passado. Supere o seu passado. Hebreus no capítulo 12, no verso de número 1. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, não é isso? Paulo está falando aqui o seguinte, sobre corrida, sobre andar para frente. Paulo está falando sobre que a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Ele fala assim, corramos deixando para trás. A Bíblia tem uma série de analogias sobre a vida cristã. Em alguns lugares a Bíblia apresenta a vida cristã como uma guerra. Estamos lutando contra um inimigo sagaz, ardiloso, sutil, que é o diabo, né? Mas nós não estamos sozinhos. A Bíblia também faz analogia sobre a vida cristã, dizendo que aqui na terra nós somos peregrinos. O nosso coração não deve se apegar a esse mundo, pois sendo peregrinos, nós caminhamos para uma cidade que tem um fundamento, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. A Bíblia diz também, nas suas analogias, que a vida cristã, nós somos como atletas. Estamos numa competição, em uma corrida, né? Então nós devemos ter os nossos olhos fixos no alvo que queremos alcançar, pois temos uma coroa para receber. Ele fala, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas para chegarmos e para corrermos de forma livre, né? Nós temos que seguir algumas regras, né? Não se chega somente com o desejo de chegar. Você vai na São Silvestre e fala assim, eu tô com desejo de correr a São Silvestre. Existem as regras corretas, né? Certa vez, assisti uma Olimpíada e na corrida de revezamento, na hora da pessoa trocar o bastão, aquela corrida que a pessoa troca o bastão e corre, né? A troca do bastão não foi precisa e o bastão caiu no chão e com isso desclassificou o corredor. Ele se sentou na pista e chorou porque ele tinha grande chance de vencer, né? Havia sido desclassificado e não havia mais chance, né, de fazer nada. Nas corridas seculares, só uma pessoa leva o prêmio, mas na vida cristã, muitos podem chegar na frente. Deus nos chama para correr com Jesus e nós podemos chegar junto com milhares e milhares de pessoas recebendo o prêmio. Então, se nós podemos chegar junto, não temos que empurrar o irmão, não temos que tropeçar em ninguém, não temos que jogar o irmão para fora da pista, puxá-lo para cá, para lá. Pelo contrário, devemos dar as mãos e juntos andar com Jesus e correr a corrida e receber a coroa da vitória. Agora, Paulo fala, corramos sem desanimar a corrida que está na nossa frente. E o autor de Hebreus, ele diz que devemos correr a carreira que nos está proposta. Paulo acrescenta que nós não devemos correr de forma desordenada, de forma errada. O próprio apóstolo Paulo disse que ele mesmo ainda não havia alcançado, mas uma coisa ele fazia, ele deixava para trás que devia ser esquecidas as coisas, né? Na corrida e olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, a vida cristã é uma maratona, né? E aí, nessa maratona da vida e da corrida da vida cristã, não dá para correr com peso, não dá para correr com coisas do passado grudando em nós. E o que nós temos no nosso passado que pode nos atrapalhar? Nós temos os nossos grandes fracassos. Todos nós, em algum momento da vida, nós fracassamos. E nós temos também alguns momentos de sucesso e exuberância, né? É interessante que tanto quanto as nossas falhas, erros, equívocos, os nossos pecados no passado, né? Pode atrapalhar o nosso presente e a nossa caminhada para o futuro, quanto os nossos momentos de vitória. Porque às vezes nós tivemos um momento de vitória no passado e nós ficamos presos àquilo. E nós não entendemos que a nossa vida tem fases, a nossa vida tem ciclos que vão se renovando conforme nós vamos correndo essa maratona. Se quando eu tinha 17, 18 anos eu não fiz o que eu tinha que fazer,
Eu tenho que fechar esse ciclo na minha vida e encarar a minha fase de 25, 30, 40 anos. De 25 a 40 anos, se existiu coisas que eu tinha que realizar e eu não consegui fazer, é possível fazer depois? É, mas algumas coisas não serão. Eu tenho que fechar esse ciclo e agora viver um novo ciclo. Nós precisamos aprender a fechar os ciclos da nossa vida, porque as coisas do passado podem atrapalhar o nosso presente. Se é perdão, perdoar. Se é reconhecer os erros, é reconhecer. E olhar para o nosso presente com gratidão, para que nós possamos olhar para o nosso futuro com esperança. Olhe para o seu presente com gratidão. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Para onde? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Preste atenção que o apóstolo Paulo está falando assim, ó, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. O pecado no nosso passado traz peso, mas nós temos que lembrar que a graça do Senhor Jesus nos purifica e nos dá chance de recomeçar a cada dia. Pastor, lá no passado eu fui diretor, eu fui isso, eu fui aquilo. Pastor, lá no passado eu fui... Foi lá, agora é uma outra realidade. Supere o seu passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Bom, pastor, nós não podemos olhar para o nosso passado. Nós temos que olhar para o nosso passado de forma como aprendiz e não como opressor. Por quê? Porque o passado nós temos que ter memória seletiva. O profeta Jeremias, ele diz: quero trazer à memória as coisas que podem nos dar esperança. E os erros que cometemos no passado servem como professor e não como opressor. Que Deus abençoe a nossa vida. E nós temos que lembrar, maratona, nós temos que estar livre. Nós temos que estar leve. Você já viu o corredor de maratona correr de jaqueta, de blusa? Não. Existe um aparato certo, existe a roupa certa, existe a alimentação certa, existe o ritmo certo. Você vai correr 100 metros é uma coisa, você vai correr uma maratona é de outro jeito, né? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa estar livre, liberto de todo o peso, de todo o embaraço, de todo o pensamento, de toda a situação, de todo o equívoco, de todo o erro e de todo o pecado. E no presente, gratidão, para que você possa caminhar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe a sua vida. E eu quero orar com você. Pai querido e amado, nós queremos colocar, Senhor, o nosso passado nas tuas mãos. E pedir que o Senhor venha trabalhar no nosso coração de uma forma muito especial, nos curando e nos ajudando a superar, olhando para o nosso presente com gratidão e lembrando que o Senhor tem promessas extraordinárias para o nosso futuro. Porque o nosso passado não resolvido é o nosso presente que incomoda. E nessa maratona da vida cristã, nós queremos estar leves, nós queremos estar livres, nós queremos estar soltos, preparados para alcançar o que o Senhor tem preparado para nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, uma ótima quarta-feira. Compartilhe esse devocional com alguém, que Deus possa nos abençoar a cada dia, e à noite temos um encontro marcado no programa da família. Um beijo no coração. Deus abençoe você.